Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todos que me ouvem, que me assistem. É um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte desse momento com vocês. Para mim é uma honra e eu louvo a Deus primeiramente por nos dar a oportunidade, segundo a toda a equipe que está aí organizando, que Deus continue vos abençoando. Irmãos, a palavra que eu tenho é a palavra de Mateus capítulo 5, versículo 9, e diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador é uma posição que nós devemos ter todos os dias. Não é de vez em quando, é sempre. É ser conhecido como aquele que promove a paz. É ser conhecido, é que as pessoas te procurem, ou as pessoas olhando para ti saibam que a tua palavra sempre vai ser de unir e não separar. Será uma palavra de trazer, de unir relacionamentos, unir irmãos, que a gente sabe que o agente divisor, o agente contencioso é o diabo. É ele, como a serpente que desde o jardim do Éden vem para separar, para dividir. Lembra que a serpente, ela fez exatamente isso, ela roubou a comunhão do homem com Deus. E assim o diabo, ele tenta de todas as formas roubar a comunhão dos irmãos, roubar a paz entre os irmãos. E onde não há paz, há guerra, há intrigas, há contendas, há divisões. Porque um senta aqui, o outro senta lá do outro lado, um passa aqui, o outro vai passar do outro lado, não se cumprimentam, não se toleram. E nós assistimos e vemos isso, e quando nossos olhos contemplam isso, nós, como pacificadores, já nos posicionamos e já começamos a orar, dizer: Senhor, me usa, Senhor, para unir aquela família que está dividida. E nós já começamos: Espírito Santo, me dá a palavra, Espírito Santo, me dá a oportunidade que eu possa trabalhar para que esses meus irmãos não estejam assim brigados entre eles, mas que eles tenham paz, que eles se amem, que eles possam viver juntos em paz. É tão feio quando a gente vê que o irmão já não consegue mais estar na igreja e ele precisa ir buscar uma outra igreja porque ali ele não tem paz com o fulano, com o ciclano. Que coisa triste, irmãos. Como dizia o pastor, como será se nós aqui não conseguimos viver? Como será lá na eternidade? Porque lá não tem para onde fugir. Lá nós vamos viver juntos. E nós temos que aprender a viver essa vida em paz, em amor, em comunhão aqui. E quando o inimigo tentar contra nós, ou contra alguém, nós temos que nos posicionar de forma ativa para ajudar, promover a paz. Seja pacificador, e então você será chamado filho de Deus. Olha só, pacificador, filho de Deus. Será entender que o oposto é verdadeiro? É uma boa pergunta. Se o oposto é verdadeiro, então aquele que não promove paz, ele é o quê? Sério? Fica uma situação bem importante. Pacificador.
O pacificador é aquele que trabalha em prol da paz. Olha o que diz a Bíblia em Efésios, no capítulo 4. E ele diz assim no versículo 3. Efésios 4:3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos diligentemente. Se esforça, irmão. Faça tudo o que estiver ao teu alcance para promover a paz entre os teus irmãos, entre igreja, entre pastor. Não podemos ser um agente contrário, porque então este não é a proposta do reino. A proposta do reino é nós trabalharmos em prol da paz. Lembre que Deus é pacificador. A missão que estava em Jesus Cristo era unir novamente o que estava separado por causa do pecado. E Jesus vem e Jesus cumpre a sua missão, e aquilo que estava longe tornou-se perto. E nós podemos nos aproximar novamente de Deus. Fomos aceitos novamente. Aceitamos e fomos aceitos. E que coisa boa, irmãos. Porque o que seria de nós e como estaríamos a nossa situação se ainda estivéssemos longe de Deus, como muitos ainda estão longe de Deus, mortos, porque é um estado terrível de morte para aqueles que não estão com Cristo. Lembrar que outrora nós estávamos assim, éramos inimigos de Deus. Mas Jesus veio, e a mensagem da cruz, é por isso que a gente ama a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz, ela reconciliou o homem com Deus, aleluia. E essa tem que ser uma mensagem que esteja nos nossos lábios, a mensagem do Evangelho, sabe, a posição como homens e mulheres de Deus que somos para promover a paz, não sermos contenciosos, não sermos egocêntricos, porque o egoísmo aí é um problema. O pacificador, ele não pode ser egoísta. Aliás, o egoísta não é pacificador, porque ele pensa só em si mesmo. Ele só olha para si e não se importa com os outros, com o que os outros estão passando, com o que está acontecendo. Ah, não me importa. Se querem se matar, que se matem. Será que essa é a nossa missão como pastores, obreiros, auxiliares, missionários ou membros do corpo de Cristo? A Bíblia diz que nós somos unidos pelas juntas e que o Espírito Santo é Ele que trabalha esse vínculo da paz, que trabalha essa união. E se nós então sermos guiados pelo Espírito Santo, como é proposto, o apóstolo Paulo diz isso, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. E o Espírito Santo nos guia exatamente para isso. Que aonde há o Espírito do Senhor agindo com liberdade, irmãos, não há divisão. Não há guerras, a paz. Nós devemos olhar nossa posição como igreja, como cristão, exatamente essa. É nós estamos, sabe, promovendo a paz num todo. Seja aqui dentro da igreja, ou seja lá fora. Aonde estivermos, seja na faculdade, seja no ambiente do teu trabalho, seja no teu lazer, você não tem uma outra posição senão a posição de pacificador. O pacificador, ele não tem partido, ele não fica nem de um lado e nem do outro, mas ele se coloca no meio para aproximar novamente as duas partes que foram, por alguma forma, se separaram ou se distanciaram.
Que Deus te abençoe, que Deus te use, que você seja esse instrumento de Deus. Lembrar que pacificador não é um dom. Eu tenho o dom de pacificador. Pacificador não é um dom. Pacificador é uma atitude, é um comportamento, é uma posição que nós assumimos. Como cristão, nós somos pacificadores, porque isso é o que nós somos chamados a ser. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Que a boa mão de Deus continue te abençoando, te guardando, te sustentando. Que o Espírito Santo de Deus encontre em todos nós, servos de Deus, a todos nós que um dia entregamos a nossa vida para ser guiados por Deus. Que Ele encontre liberdade para trabalhar na nossa vida, para que nós sejamos aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Certo? Um abraço, um prazer, que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus.